Bom, gente, vamos a mais um Direto ao Ponto de hoje, um vídeo aqui sem enrolação. E já que estamos economizando, você proprietário ou não do carro elétrico, nós que já temos o carro elétrico, já economizamos com combustível, IPVA, lógico, dependendo do estado. Aqui eu falo do estado do Rio de Janeiro, onde o IPVA é 0,5% o valor da FIP do carro. E já estou economizando também com a manutenção, que são de 20 em 20 mil quilômetros, com preços bem mais acessíveis do que fosse a um carro a combustão, tá? Por que não também economizar em energia elétrica? Então vamos lá, gente. Aqui no apartamento é uma família composta por 3 pessoas já adultas, 2 chuveiros elétricos de 5.500 watts, 2 aparelhos de ar-condicionado, um de 9.000 BTUs e outro de 7.000 BTUs, um fogão a indução de uso diário, consome direitinho, tá? Fogão a indução são de 7.000 watts. Airfry também posso dizer que é de uso diário, tá? A concessionária aqui é Enel, estado do Rio de Janeiro, tá? Tem a Light, que é do Rio de Janeiro, mas tem várias cidades, vários municípios do Rio de Janeiro, que a concessionária é Enel. A minha rede aqui, o meu padrão de entrada é trifásico. Fase, mais terra, né, mais neutro. Então, o que acontece? Por ser trifásico, eu já tenho que pagar aqui uma taxa mínima de consumo de 100 kWh mês. O quilowatt-hora aqui está por volta de R$ 1,40. Ou seja, eu já tenho que pagar aqui, só para manter o medidor, R$ 140 mais taxa de iluminação pública. Agora que vem a grande sacanagem de cada município. Não é nem da Enel, porque ela está cumprindo o papel dela, né? Então vamos lá. Eu tenho uma outra casa em outro município também atendido pela Enel. E lá a taxa de iluminação pública são R$ 3,50, independente do consumo, tá? E nesse mesmo município, nesse outro município que eu tenho a casa, eu também tenho um ponto comercial, vamos dizer assim, né, uma pousada com energia fotovoltaica também, e lá também são R$ 3,50, ou seja, independente que seja residência ou uso comercial, R$ 3,50. Só que aqui nessa cidade que eu estou, é proporcional ao consumo, ou seja, quanto mais você consome, independente que você tenha ou não energia solar, porque energia solar só produz durante o dia. Durante a noite você está consumindo porque não está gerando, não tem um alto consumo. Aqui eu chego a pagar de R$ 40 a R$ 55 o valor da taxa de iluminação pública. Olha que absurdo. Eu sei que tem muito influencer que fala que é R$ 1 o valor do quilowatt, outros falam que é 88 centavos. Tudo bem que a Enel, que o estado do Rio de Janeiro, tem um dos quilowatts mais caros do Brasil, se não o mais caro, tá ok? Mas o que acontece? Muito influencer, quando vai ver a conta de energia, ele vê o valor que a concessionária está cobrando sem atribuição dos impostos. Então, ele ali não está passando um dado muito fidedigno de quanto é o valor real do quilowatt com toda a carga tributária já embutida nele, tá? Então você pode pensar, pô, o cara está falando em 40, o outro lá fala 88 centavos. Pera lá, gente, tem que analisar conta por conta. Quem acompanha meu canal sabe que trabalho como representante, estou sempre viajando. Então, nesse apartamento aqui que eu estou, que a minha família mora, eu fico aqui entre 40% a 50% de todo o tempo. Então, eu tenho que deixar isso claro para vocês, tá? E o que acontece? Eu carrego o carro aqui, carga completa, cerca de 3 vezes ao mês de média. Alguns meses mais, outros meses menos. Mas é o suficiente para rodar cerca de 1.000 e poucos quilômetros dentro da cidade, todas essas recargas que eu faço aqui. Eu, particularmente, gosto de carregar quando está um dia ensolarado e durante o dia. Porque aqui essa energia solar eu já coloquei após a alteração. As outras duas eu coloquei antes da alteração da legislação sobre o consumo e injeção de energia solar. Ou seja, aqui paga-se um imposto chamado FIO-B
por você estar usando toda a estrutura da concessionária. Ou seja, se eu tenho um imóvel parado, eu já tenho que pagar pela estrutura, consumindo ou não energia elétrica. E agora, por ter energia solar, além da taxa mínima, eu também tenho que pagar pela injeção da energia. Então, o que acontece? Eu prefiro carregar aqui para evitar de pagar o fio B durante o dia. Então, já vi aqui que na previsão do tempo, amanhã aqui vai estar fazendo 32 graus. O que eu faço? Plugo o carro ali e deixo ele carregando enquanto o sol bate no painel, já injeta direto no carro, não tem ninguém em casa, só fica a geladeira ligada, o roteador ligado, o carro carregando. Então vamos lá, o carro está puxando 2.500 watts-hora, o painel está produzindo 2.000, eu aí vou pagar por volta de 700 watts de consumo instantâneo hora, dependendo, claro, do horário, né? O painel produz melhor aí, dependendo da estação do ano, de 10 da manhã, às 2h30, 3 da tarde, mas no verão aqui, se duvidar, até 6h30 da noite. E de investimento, vamos lá. Por aqui ser um prédio de 10 apartamentos, 8 apartamentos convencionais, mais 2 coberturas. E quando nós fizemos a reunião, tanto para eu poder instalar o carregador na garagem, tanto para poder instalar energia fotovoltaica, foi visto que de telhado, cada um só poderia colocar 4 painéis fotovoltaicos. Ou seja, mesmo que eu demandasse 8 painéis ou 12 painéis, ou falando de potência, se eu demandasse 3.000 kW-pico, ou kWh, eu não poderia, eu estaria restrito ao quanto de telhado eu tenho ali, tá? Então, esses painéis que eu coloquei, que foram 4 painéis, foram 4 painéis de 600 watts, com um microinversor de 2 kW-pico, ou seja, o painel ele pode estar produzindo 2,4, mas o microinversor ele está trabalhando no limite, já com overload, ele só vai estar então produzindo 2 kWh pico, tá ok? E vamos lá, quanto eu gastei para fazer essa instalação? Eu e alguns outros condôminos que decidiram instalar. Saiu por R$ 6.800. Foi um preço até justo, porque a dificuldade, né, de elevar os painéis no topo do prédio, fazer a injeção de energia ali e tal. Eu poderia estar instalando de forma particular. Se eu fosse instalar, eu sairia o kit para mim por volta de R$ 4.300, mais uns R$ 300 de acessórios, 4.600. Mas o que acontece? Por que eu preferi não instalar? Eu cheguei para o síndico profissional e falei: síndico, elenque aí 3 empresas, vamos fazer os orçamentos, tal, eleger que é melhor e fazer a instalação. Por que eu fiz isso? Porque eu moro aqui. Se algum vizinho tiver algum problema que fez a instalação do painel, ele vai bater na minha porta depois do meu horário comercial, tá? E se eu fizesse isso de forma particular para outra pessoa, a pessoa me ligaria depois do horário comercial e eu não atenderia apenas no outro dia, a partir das 7h30 da manhã. Então, por isso, para se livrar desse tipo de problema, eu preferi que uma empresa terceirizada instalasse a energia solar aqui. E por incrível que pareça, a conta aqui está vindo por volta de R$ 200. Mesmo com a taxa de iluminação pública, que é exorbitante nesse município, o fio B, que já é a energia solar depois de 2021, se eu não me engano, eu preciso me lembrar que depois eu coloco no vídeo corrigindo, tá? E ainda sobra um pouco de crédito. Eu vou colocar a conta aí com o valor direitinho para que vocês verifiquem aí durante o vídeo, tá bom? Bom, então adiantou e muita gente falou: pô, meu condomínio não deixa colocar o carregador, não deixa colocar energia solar, tal. Cada caso é um caso, gente. Mas aqui, por ser apenas 10 apartamentos, eu acho que já ajudou isso. E como eu já temos esse apartamento aqui por volta de 16 anos, com um histórico excelente de relacionamento entre os outros condôminos, entre pagamento em dia, sendo bons moradores, condôminos, né?
Então, tudo isso favoreceu a ter peso na hora de uma votação. Então, aqui, de 10 condôminos, apenas um se manifestou contra, colocou aí alguns parâmetros, principalmente em relação ao meu carregador, mas o que acontece? Essa pessoa não tem um bom histórico de relacionamento, tá? Nem de relacionamento, nem de convívio, nem de pagamento e por aí vai. Então, não ficou legal para ele, as pessoas acabaram não considerando a votação dele. Aliás, para falar a verdade, ele nem pôde participar da votação porque ele não estava em dia com o condomínio, né? Então ele ficou de fora. Então eu não tive nenhum problema em estar instalando a energia solar ou o meu carregador aqui. Bom, gente, muito obrigado. Se você ficou até aqui, por favor, deixe o seu like e clique em hypar. Eu tenho certeza que esse vídeo foi de grande valia, de grande utilidade para você. Grande abraço e até a próxima.